coração para receber a força divina. Sou filho de Deus. Isto significa que a vida de Deus fluiu para dentro de mim e se tornou minha vida. Por essa razão, dentro de mim se aloja a força curadora infinita de Deus. A vida universal de Deus não apenas se aloja em mim, mas brilha vigorosamente em meu interior. Não sou de forma alguma um vulcão extinto que apenas aloja a vida de Deus. Sou um vulcão ativo da vida de Deus. Sou algo semelhante à cratera de um vulcão por onde jorra a vida de Deus. Veja o vigor da minha vida que jorra saudavelmente, impelida pela grande força vital de Deus que se aloja em meu interior. Olá, queridos amigos, mais uma vez juntos em um encontro para estudarmos a educação da vida, né? A forma de educar segundo os ensinamentos da Seiichi Noye. Muito obrigada pela sua presença, pela sua atenção, e hoje nós temos um tema maravilhoso, como sempre, mas muito instigante, porque faz parte do nosso dia a dia, que é reeducar-se pelo perdão, né? Nós vamos utilizar os livros da Seiichi Noye, A Humanidade é Isenta de Pecado. Vamos pegar aqui o outro, Explicações Detalhadas da Meditação Shinsokan, Convite à Felicidade, volume 2, e o nosso livro de cabeceira, claro, Pedagogia da Seiichi Noye, né? Também Ensinamento Básico à Verdade, volume 2, a Sutra Sagrada, Chuva de Néctar da Verdade, e o folheto Shinsokan, né? Aí vocês vão pensar, será que vai dar tempo de ler tudo isso? Não, a gente se prepara para poder conversar com vocês aqui nesse espaço sagrado para nós, né? O que fala a educação da vida? Que o homem é filho de Deus. E sendo filho de Deus, ele é perfeito desde o começo, né? Ele tem em si o que nós chamamos de potencialidade infinita. É um ser espiritual, e é isso que eu sou, que você é, um ser espiritual manifestado na forma de um ser humano. E nós viemos a este mundo, né, que nós chamamos o mundo das 3 dimensões, o mundo fenomênico, né, onde nós nos manifestamos através deste corpo carnal, recebido pelo amor do papai e da mamãe, né, que nos deram a vida neste formato. E antes deles, né, melhor dizendo, os nossos antepassados, que nós chamamos assim, aqueles que vieram antes de nós, os papais dos papais dos papais dos nossos pais, né? E num fluxo infinito da vida de Deus. Mas enquanto nós estamos nesta forma fenomênica, nós estamos sujeitos às leis mentais, que são as leis que regem a manifestação das formas no que nós chamamos de plano terreno. Altura, largura, profundidade e uma 4ª dimensão chamada tempo, né? E o educar da Seiichi Noye, né, segundo os ensinamentos da Seiichi Noye, é dar uma nova visão para o educador sobre esse exercício divino de ver o outro na sua imagem verdadeira. E nós temos uma frase entre nós, educadores da Seiichi Noye, que para educar verdadeiramente, nós precisamos nos reeducar. E aí vem o tema da nossa conversa de hoje, como nos reeducarmos através do perdão. Então, como mudar a nossa maneira de ver a vida
sabendo o que é perdoar. Então, primeiramente, nós vamos usar o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, que é uma compilação feita pelo professor Camino Kusumoto de várias palestras do professor Masaharu Taniguchi, a quem nós chamamos sempre, com muita reverência, de mestre, nosso sagrado mestre, né? Nessa edição está na página 209, o significado de punir o pecado. Se se diz que Deus pune o pecado, mas não o homem, é porque não há razão para punir o homem, que é originalmente filho de Deus. Entretanto, também não há por que punir o pecado, pois este, não sendo criação de Deus, não existe originariamente. Por ser o pecado originariamente inexistente, ao ato de revelar a sua natureza e reduzi-lo à sua original inexistência, disse punir o pecado. Bom, nós já começamos essa nossa conversa de hoje dizendo que o homem é filho de Deus. E Deus é perfeição absoluta. Se eu sou filho de Deus, eu também verdadeiramente sou perfeição absoluta. Porém, neste plano fenomênico onde eu me encontro nesse formato de ser humano, eu posso esquecer de quem eu sou, né? Acreditando que eu não possuo as qualidades que eu possuo em potência. O que quer dizer tudo isso? Eu acredito que o homem erra, que ele peca, e pecando, errando, merece ser punido. E aqui o professor Masaharu Taniguchi nos lembra que originariamente, verdadeiramente, eu, como espírito imortal que sou filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu tenho as qualidades que ele possui. Mas, no plano fenomênico, se eu acredito que eu erro, que eu peco, que eu não sou bom, isso a gente chama de encobrimento. Ou, em outras palavras, pecado. Pecar, então, seria encobrir as suas qualidades divinas, que você possui, eu possuo, todos nós possuímos desde o começo, né? Continuando, o pecado não provém da imagem verdadeira, ao passo que a felicidade verdadeira provém unicamente da imagem verdadeira criada por Deus. Por isso, quem pretende desfrutar a felicidade vivendo em pecado, em vez de viver conforme a imagem verdadeira, ser divino, acabará amargando os sofrimentos. Como sempre digo, o pecado é o encobrimento da imagem verdadeira e é o acúmulo de vibrações mentais ilusórias que encobrem a imagem verdadeira. Mas o pecado não pertence ao verdadeiro Filho de Deus, é existência falsa. Um pouquinho mais adiante, o pecado ou karma, sendo existência falsa, é provisória e acaba desaparecendo. Então vamos aí fazer uma pequena pausa para lembrar o que se entende por karma. Karma é o acúmulo de atos, pensamentos e palavras não condizentes com a verdade, homem, filho de Deus, e que nós temos ao longo da nossa vida. E se você já nos assiste há algum tempo, deve lembrar que a palavra tem força criadora. E nós vivemos neste mundo fenomênico utilizando a força da palavra, pensamento, fala e ação. E essa força da palavra, não utilizada de maneira adequada, é que criam karmas. Karmas negativos, porque nós podemos também ter karmas positivos, né? Então, o acúmulo de atos, pensamentos e palavras cria o karma. Se nós estamos pensando, falando, agindo em consonância com a verdade, homem, filho de Deus, o nosso viver,
o nosso agir, o nosso pensar é positivo, é feliz. Mas, se por alguma razão nós deixamos de pensar, falar, agir de acordo com essa verdade, nós criamos o que nós chamamos de karmas, consequências negativas. E tudo que é criado pela força da palavra se manifesta, né? Vamos continuar mais um pouquinho. O pecado ou karma, sendo existência falsa e provisória, acaba desaparecendo. Mas não adianta alguém dizer, perdoei o teu pecado, sem que tenha anulado a força inercial do pecado, força de manifestação do karma. Se não for anulado o pecado que encobre a imagem verdadeira, não será possível sentir a felicidade verdadeira. Privada da felicidade verdadeira, a pessoa continuará sofrendo, e isso será o mesmo que estar sendo punida. Então, se nós considerarmos o pecado como o encobrimento da nossa imagem verdadeira, o punir o pecado, segundo os ensinamentos da Seichonoye, é aprender a visualizar esse encobrimento na sua real dimensão, que é uma dimensão falsa. Se ele foi criado por mim, sou eu que vou desfazê-lo. E por que eu posso desfazê-lo? Porque não é existência verdadeira. Lembra, tudo que verdadeiramente existe é Deus e o que vem de Deus. E Deus criou o mal? Claro que não. Não condiz com os atributos divinos, onisciência, onipotência, onipresença. Deus é bem absoluto. Então, tudo que não for bem absoluto não é criação de Deus. E não sendo criação de Deus, já que tudo que verdadeiramente existe é criação dele, ele tende a desaparecer, quando visto na sua dimensão correta. Né? E como é que eu faço isso? O perdão, que é o desfazimento da ilusão, exige de nós decisão. Sim, porque ainda que não tenha existência verdadeira, neste plano fenomênico, vale o que Cristo nos ensinou. Faça conforme creste. E isso deriva da manifestação maior de amor divino, que é o livre-arbítrio. O faça conforme creste. Ainda que Deus nos ame intensamente, infinitamente, não tem nem palavras para dimensionar isso, neste plano fenomênico, você, eu, somos os senhores da nossa vida. Faça conforme creste. Então, para que a ilusão se desfaça, eu, você, precisamos querer isso, decidir isso. Mais do que vontade, o perdão é uma decisão. Mas vamos continuar, né? Na página 213, nós temos o seguinte: extinção do pecado ou destruição do pecado significa desaparecimento da tendência de os maus pensamentos do passado repetirem-se automaticamente. Desaparecimento da força de hábito ou força inicial da mente. Disse pecado a força inercial da mente que toma um rumo errado. Força essa acumulada no subconsciente desde o passado. Lembra? Acúmulo de atos, pensamentos e palavras. A anulação dessa força inicial de pensamentos e atos maus, aqui entendam esse mal como em desacordo com a nossa natureza divina. Vou repetir. A anulação dessa força inicial de pensamentos e atos maus chama-se
perdão do pecado em linguagem religiosa. Perdoar o pecado não significa ser complacente com o pecado, permitir que a sua força inicial haja livremente. Né? Então, uma vez que eu reconheça que eu tive pensamentos, ou falei coisas, ou agi de forma não condizente com a minha natureza verdadeira, eu encobri essa natureza. E aí, abre aspas, fecha aspas, eu pequei. Quando eu reconheço esse meu erro e lembro, não, eu sou filho de Deus, então verdadeiramente eu jamais pequei. E se eu fiz isso é porque eu tenho na minha mente lembranças, situações de atos que agem automaticamente quando aquele fato se repete. Mas, ao descobrir isso, eu, com meu livre-arbítrio, digo não. Isso não é correto. E eu posso mudar o meu pensamento, a minha fala e a minha ação. Isso constitui o verdadeiro perdão. Na página 214, nós temos o seguinte: o melhor meio é penetrarmos no mundo onde o mal não existe e fundirmos-nos com a nossa imagem verdadeira, isenta do mal, através da prática da meditação Shinsokan, que consiste em acreditar incondicionalmente na revelação divina de que o homem é originalmente filho de Deus e aceitar essa verdade com a mente dócil. Sim, sou filho de Deus, muito obrigado. Né? Nós vamos, ao final desse nosso encontro, fazer uma mentalização de reconciliação, né? Utilizando a meditação Shinsokan. A meditação Shinsokan não consiste em inocentar a pessoa que mantém o pecado, mas em fazer com que ela manifeste a imagem verdadeira perfeita e elimine o pecado, a força inercial de atos e pensamentos maus. Né? Então, não é que por meio da meditação Shinsokan a pessoa se torna boa porque ela era má. Não, ela se torna boa na minha mente porque eu visualizo o seu aspecto correto de filho de Deus, como eu também sou. Né? Como o pecado não tem existência verdadeira, quando eu me conscientizo que ele é provisório, que é resultado de um olhar, de um pensamento, de uma fala incorreta, e eu retomo o rumo correto, esse pecado é perdoado, ele é punido, porque Deus é infinito amor. Ele não pune, Deus não castiga, mas ele nos deixa decidir quais as consequências dos nossos atos. Né? E nós somos tão maravilhosos na nossa imagem verdadeira que nós temos um autocontrole mental chamado consciência. E essa consciência é divina. Nós sabemos, ainda que não de forma consciente, sim de forma subconsciente, o que é certo e o que não é certo. Então, quando eu pratico atos não condizentes com a minha natureza divina, eu mesmo, de forma inconsciente, me encarrego de me punir. Vou colocar a seguinte situação. Vamos supor que eu, em minha casa, tenho uma discussão com meu marido, com meu filho, com meu avô, com a minha avó, enfim, com algum familiar. E depois eu me altere, fale coisas que depois eu me arrependo, mas não peço perdão. Fico com aquilo corroendo. Né? E no dia seguinte, eu ainda, com aquela mágoa, com aquele sentimento de ter errado, tenho um compromisso profissional importante. E eu pego o meu carro e me dirijo
a esse compromisso. Misteriosamente, eu erro a rua, eu me atraso, eu deixo algum documento em casa que eu precisava levar nesse encontro importante. E aí alguns chamam isso de azar. Né? Puxa vida, briguei ontem com meu familiar e hoje esqueci o documento, hoje errei a rua, eu faço esse caminho todo dia. Mas isso é a nossa consciência divina usando de um expediente chamado de autopunição. Eu mesmo me castigo. Ninguém faz isso por mim. Na verdade, nós aprendemos na Seitinoye que nós atraímos tudo de bom e de não bom, vamos chamar dessa maneira, para nós. Tudo parte de mim e volta para mim. Eu é que permito que qualquer fato aconteça na minha vida, de forma consciente ou de forma subconsciente. Então, esse perder o compromisso, esquecer documento, sou eu que estou me punindo, porque eu achei que eu errei. Quando eu retomo o controle dos meus atos, dos meus pensamentos, das minhas palavras, e vejo, não, eu errei, eu vou pedir desculpas, eu vou pedir perdão. Você não sente um alívio? Né? Não, tomei a decisão. E eu vou a esse familiar, a pai, mãe, marido, filho, esposa, enfim, e falo, olha, desculpa, eu errei. O outro também que tem consciência divina vai sentir no seu interior o meu arrependimento correto. E aí se dá a reconciliação. Nós temos na Seitinoye um princípio que é o princípio da harmonização. E esse princípio da harmonização está representado através de uma oração que nós temos antecedendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que é a revelação divina da grande harmonia. E ela começa assim: reconciliar-se com todas as coisas do céu e da reconcilia-te com todas as coisas do céu e da terra. Quando se efetivar a reconciliação com todas as coisas do céu e da terra, tudo será teu amigo. Quando todo o universo se tornar teu amigo, coisa alguma do universo poderá causar-te dano. Se és ferido por algo, ou se és atingido por micróbios ou por espíritos baixos, é prova de que não estás reconciliado com todas as coisas do céu e da terra. Lembra que eu falei da autopunição? Aqui está a razão. Porque coisas ruins eu permito que cheguem a mim. Eu estou me autopunindo. Não é o outro, sou sempre eu. E essa constatação não é como um castigo. Não é como a gente brinca e diz que é um chicotinho. Eu preciso reconhecer o erro para corrigi-lo, porque a responsabilidade é minha. Não sofrer por esse erro, mas eu só posso corrigir, eu só posso modificar aquilo que eu vejo. Aquilo que eu admito que está me atrapalhando, ou que não foi feito de forma correta. Né? Isso é a consciência divina. Continuando, reflexiona e reconcilia-te. Esta é a razão por que te ensinei outrora que era necessário te reconciliares com os teus irmãos antes de trazeres oferenda ao altar. Dentre os teus irmãos, os mais importantes são teus pais. E por que dentre os nossos irmãos, os mais importantes são os nossos pais? Porque deles recebemos a vida fenomênica. Por meio deles é que nós nascemos neste mundo. Amando, reverenciando, reconhecendo o papai e a mamãe, eu reverencio a vida de Deus, que vem fluindo por meio dos nossos antepassados até chegar a mim. Cada um de nós representa
milhares, milhões de vidas que vêm se sucedendo neste plano fenomênico para que eu e você chegássemos até aqui, né? E na convivência íntima da família, é lógico que ocorrem discussões, divergências de opinião e que podem surgir atritos, porque divergência de opinião não significa que isso é um atrito. Significa que cada um é uma existência única e tem a sua forma de ver. Mas a nossa convivência não precisa ser desarmoniosa, não precisa causar dor a mim e ao outro. Se isso ocorre, é de se questionar. Eu estou pensando, falando, agindo de forma correta? E aí nós assumimos o controle da nossa vida. De qualquer forma, ainda que eu ache que a razão está comigo e não no outro, fui eu que permiti que essa situação ocorresse. Fui eu que quis nascer. Sim, porque você pode não saber disso, mas é o filho que escolhe no plano espiritual os seus pais, que é atraído de acordo com a energia que ele emana. Ele atrai papai e mamãe com essa energia, com essas vibrações mentais semelhantes, né? Então ninguém nasce por acaso. Nós somos a automanifestação neste plano fenomênico da vontade de Deus. Deus age neste plano fenomênico por meio de nós, né? Então, se tudo ocorre na minha vida porque eu permito, de bem, e vamos chamar de mal, abre aspas, fecha aspas, é porque eu permito. Então, eu também contribuí para que esse desentendimento ocorresse, de forma consciente ou de forma inconsciente. Repetindo sempre, isso não é para punir nem a mim, nem o outro, mas para que eu tome consciência do que deverá ser feito, para que eu tome consciência do que precisa ser revisto, reeducação, né? Segundo os ensinamentos da Seicho Noye. Já falamos sobre isso, mas é sempre bom repetir. E como é que eu me reeduco? Nesse caso, ao tomar conhecimento dessa verdade, homem, filho de Deus, e tudo vem de mim, parte de mim e volta para mim, eu sou responsável. A grande chave é a responsabilidade. Quem se considera pecador, na visão geral, quem peca deve ser punido. Mas e quem é responsável? Tem que arcar com as consequências do seu ato, mas principalmente reparar o dano causado a si e ao outro. É muito diferente de só ser punido. A punição pela punição não reeduca ninguém. Mas a responsabilização permite que tanto o ofensor como o ofendido assumam as suas responsabilidades e caminhem para a reconciliação. Mas nós estávamos falando sobre o que é a verdadeira reconciliação, né? Seguindo o princípio da harmonização da Seicho Noye. Um pouquinho mais para frente, na oração, nós temos: reconciliar-se com todas as coisas do universo significa agradecer a todas as coisas do universo. A reconciliação verdadeira não é obtida nem pela tolerância, nem pela condescendência mútua. Ser tolerante ou ser condescendente não significa estar em harmonia do fundo do coração.
A reconciliação verdadeira será consolidada quando houver recíproco agradecer. Então, é até essa parte que eu quero conversar com vocês. A reconciliação verdadeira não é esquecer. Eu não vou pensar mais nisso, então isso some da minha frente. Porque quem esquece pode se lembrar. Não é isso? E às vezes quando você relembra de algo que tem uma intensa emoção, essa emoção parece que duplica, triplica de tamanho. A verdadeira reconciliação é reconhecer a minha responsabilidade e a responsabilidade do outro. E ver o que é necessário ser feito, né? E nós vamos, como eu já disse, ao final desse nosso encontro, fazer uma prática de responsabilização e desfazimento da ilusão, que é a mentalização da oração do perdão, como nós chamamos a oração da reconciliação, mas nós já falamos dela daqui a pouquinho, né? Nessas nossas vivências diárias, nós estamos em vários ambientes, ambientes familiares, ambientes sociais, ambientes profissionais, ambientes religiosos. Em todos eles existem pessoas como nós, e que se eu sou filho de Deus, o outro também o é. Nós não somos diferentes. Então, se eu agir daquela maneira ou de outra maneira, eu agi de acordo com o entendimento que eu tinha diante daquela situação. E se eu ajo assim, o outro também agiu ou vai agir de acordo com o entendimento que ele também tem naquele momento daquela situação. Como eu disse, a primeira escola que nós temos, no sentido de ensino-aprendizagem, é a família, né? E nesse ambiente nós aprendemos pelo que é falado, mas com mais intensidade, com mais velocidade, o que é pensado e por meio das ações que são praticadas, né? Nós temos um ditado popular que diz que o exemplo arrasta, né? Outro ditado popular que se diz, quem renega carrega, ou seja, não, eu não vou fazer isso. Mas vocês sabem que a mente, o cérebro, não ouve o não. Ele ouve o comando. Vamos exemplificar. Não vou comer mais doces antes do almoço. O não. Né? Mas o que eu estou negando? Comer doces antes do almoço. Eu tenho que pensar nessa ação. Então, reforça. Né? Então, nós modificamos a frase dando um comando de acordo com o que eu quero. Vou comer doces poucas vezes durante a semana. Eu dei um comando. Eu orientei. E é assim que a gente faz na nossa vida. É um reeducar-se. Então, se eu acho que o papai, a mamãe, o marido, a esposa, os filhos agiram de forma incorreta comigo, vamos à responsabilização. Eu sei que eles são filhos de Deus como eu. E que naquele momento ele agiu de acordo com o entendimento que ele tinha. Se eu for me aprofundar, aquela ação que eu quero que o papai e a mamãe tenham, por exemplo, eles têm de onde tirar
aquele comportamento, ou seja, eles foram educados para agir daquela forma, que eu acho que é a correta? Muito provavelmente não. Será que eles não estão me dando a melhor forma de amor que eles podem me dar, de acordo com aquela situação, de acordo com a educação que eles receberam, de acordo com o momento que nós vivemos? Normalmente, a resposta é: eles estão. Então, aquilo que eu dimensionava como algo ofensivo, perde esse caráter. Né? Eu não desvalorizei a atitude do outro, mas eu a coloquei na dimensão correta. Qual que é a minha parte nesse desentendimento? De novo, estamos assumindo a nossa responsabilização. Talvez eu tenha gritado, talvez eu tenha sido malcriado, talvez eu não tenha falado com a clareza que eu gostaria, talvez eu tenha trazido para casa problemas do trabalho, problemas da sociedade, da escola, enfim. Então, eu também contribuí para esse desentendimento. Mas cada um deve arcar com as consequências dos seus atos, pensamentos e palavras. Mas quando eu redimensiono através dessa visão, eu coloco cada um no seu devido lugar. E o diálogo, a reconciliação se torna possível. Né? Porque se eu atribuo a responsabilidade da minha vida ao outro, ele se torna meu Senhor. Ele manda em mim. Porque a responsabilidade da minha felicidade ou não felicidade eu coloquei na mão do outro. E quem manda em alguém é senhor desta pessoa. Ou a situação, ou enfim. Então eu preciso retomar a minha responsabilidade. Não é o outro que manda na minha vida. Sou eu que permito isso. Repetindo mais uma vez, de forma consciente ou inconsciente. Então, como retomar esse controle da minha vida? Que é meu, mas eu não estou exercendo quando eu atribuo ao outro aquela situação, ao país, à administração, as consequências dos meus atos. Vamos conversar um pouquinho mais sobre isso, né? Muito bem. No livro Convite à Felicidade, volume 2, na página 48, tem o seguinte tópico: perdoe o seu pecado. Toda a apreensão provém do sentimento de separação em relação a Deus. Assim, todo método que desperte a convicção de estar unido a Deus realiza o objetivo de apagar a apreensão e aumentar a saúde. A sensação de estar separado de Deus provém do conceito de que o pecado existe. Já falamos sobre isso. Portanto, o método que dá a sensação de que o pecado foi perdoado desfaz a apreensão e aumenta a saúde. Jesus curou os enfermos através das palavras: teus pecados foram perdoados. Basta aquele que está doente perdoar. Aqui entendam doença como ausência de manifestação da forma correta. Então, nós temos doenças físicas, doenças mentais, doença de bolso, doença da afetividade do coração, todos os encobrimentos que nos impedem de manifestar o aspecto verdadeiro de tudo isso, né?
Disse Jesus ao filho, entre parênteses, homem, confiou todo o julgamento. É o próprio homem quem castiga a si próprio. É também ele mesmo quem perdoa o seu pecado. Um bom método para perdoar a sua própria autopunição é mentalizar: Deus perdoa os meus pecados e me envolve com o seu amor. Já estou curado. Ou seja, já estou perdoado. Repetindo, Deus perdoa os meus pecados e me envolve com o seu amor. Já estou curado. Né? Então aqui, mais uma vez, o professor Masaharu Taniguchi nos orienta sobre a nossa responsabilidade. Né? Muito bem. Nós estamos falando sobre a responsabilidade que nós temos com relação aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos empregadores, aos nossos colaboradores, mas existe também um aspecto que é muito importante a gente lembrar. Como nós falamos no começo da nossa conversa, se eu estou aqui, é devido ao amor de todos aqueles que vieram antes de mim e aceitaram a minha vida. Como assim? Meus pais aceitaram a minha vida. Os meus avós paternos e maternos aceitaram a vida do meu pai e a vida da minha mãe. E, por consequência, meus bisavós paternos e maternos aceitaram a vida dos meus avós, os pais dos meus bisavós, e por aí nós vamos ao infinito. Nós aprendemos, né, que a vida não morre, ela não deixa de existir. Quando nós terminamos a nossa missão neste plano fenomênico, nós vamos para outra dimensão, chamado plano espiritual. Né? E como a vida não morre, a minha mente não desaparece. Os meus sentimentos não desaparecem. E o que eu acumulei, quer seja um karma positivo, quer seja um karma negativo, pelos atos, pensamentos e palavras que eu pratiquei, estão comigo. Vamos supor que algum familiar, algum antepassado, tenha retornado ao plano espiritual com mágoa, com rancor, ou com ilusões até de doença. Nós, da Seitinoye, temos uma prática chamada cerimônia em gratidão aos antepassados, aonde nós reverenciamos a vida de todos aqueles que vieram antes de nós. E agradecemos, lendo a Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, que contém, em lindas palavras, essa mensagem: você é filho de Deus, é espírito imortal, só existe Deus e o que vem de Deus. Você é livre de pecado, de ilusões, você é imagem verdadeira. Né? Ao ouvir estas palavras carregadas de amor, os nossos entes queridos que não se separam de nós, já que não estão mortos, mas estão ligados a nós pelo sentimento, pela reverência, pelo amor, recebem essa vibração da verdade, homem, filho de Deus. E se estiverem em ilusão, até de pecado, até de mágoa, ao ouvirem estas palavras, ao receberem a vibração dessas palavras, eles também fazem a limpeza com a buchinha do perdão, né? Eu me perdoei, você me perdoou, eu me perdoei, você me perdoou. E conseguem manifestar no plano fenomênico a sua imagem verdadeira. Então, o perdão não tem dimensão, porque o amor não tem dimensão. Não é restrito ao plano fenomênico. Ele preenche todo o universo, né? Como eu falei para vocês, daqui a pouquinho nós vamos fazer essa mentalização. Mas, se você quiser saber mais a respeito da cerimônia em reverência e gratidão aos antepassados, você pode consultar
as associações locais, as regionais, da Seitonoye, espalhadas em todo o nosso país. Né? E certamente você será orientado a praticar essa forma maravilhosa de amor e de reconciliação. E por que não dizer gratidão? É a gratidão o sentimento que nos liga ao divino em nós, em todas as pessoas. Porque através da gratidão eu reconheço o seu valor. Sim, você é importante. Sim, eu estou vendo você. Sim, eu reconheço a sua importância na minha vida. Né? Nós aprendemos de diversas formas os desejos básicos do ser humano. Amar, ser amado, ser útil, ser reconhecido e ser livre. Quando eu digo, você tem importância na minha vida, eu estou reconhecendo o valor da outra pessoa. E libero o fluxo de amor entre nós. Né? Como nós falamos, perdoar não é esquecer. E não é julgar. Como assim? Ah, não, eu te perdoo, mas não quero ver você, não. Se não existe a liberação de sentimento, o perdão não foi verdadeiro. Quando se perdoa verdadeiramente, se chega à conclusão, eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoo, você me perdoa. Né? É assim que começa a oração da reconciliação. Eu e você somos um só perante Deus. Reconhece o amor da outra pessoa e o seu amor por ela. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Tendo reconhecido a importância da outra pessoa, o amor da outra pessoa e o seu amor por ela, o que acontece? Libera-se a gratidão, o reconhecimento. Eu te agradeço, você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. Oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Culpados? Não estamos falando em culpa. Punição? Muito menos. Falamos de pessoas responsáveis pela sua própria felicidade. E é esse o reeducar pelo perdão. Nós assumimos o nosso papel. Aprendemos com as várias lições que estamos aprendendo na nossa família, no nosso trabalho. Ninguém faz nada contra mim. Eu é que entendo dessa forma e, ao entender desta forma, eu permito que o que não existe verdadeiramente tenha influência. Porque se eu acredito que ninguém pode fazer nada contra mim, que ele é incapaz desse ato, isso não chega. Né? Nós usamos esse exemplo muitas vezes, que é como você, vamos modernizar o exemplo, né? O exemplo antigamente era da carta, que você enviava uma carta com o remetente errado. Ao enviar a carta com o remetente errado, aquele que você, para quem você quer entregar a carta, não vai receber. E voltaria para você, mas vamos pensar no e-mail. Manda um e-mail com o endereço errado. A pessoa não recebe, mas volta para mim. Então, se eu não reconheço o mal, ele perde a existência. Se eu reconheço a minha responsabilidade, eu reassumo o controle da minha vida. E assim se faz a harmonia. Né? Bom, como eu falei para vocês, e o tempo corre tanto, né? Quando estamos juntos, nós vamos fazer agora, eu vou pedir para vocês que estão nos assistindo,
que assumam, por favor, a posição de oração. Nós vamos praticar uma breve mentalização, tá? Vamos fazê-la por meio da meditação Shinsokan de reconciliação. Então, peço a todos, por favor, que assumam a posição de oração, que consiste, aqueles que estão sentados, né, sentarmos na pontinha da cadeira, coluna ereta, mãos unidas em frente ao rosto, os olhos carnais fechados, para que nós possamos nos concentrar na vibração das palavras. Mas se você não puder sentar-se dessa maneira, aonde você estiver, feche os olhos e se concentre na vibração dessas palavras. Você vai pensar na situação, na pessoa que está lhe incomodando, no sentido de eu preciso perdoar ou preciso pedir perdão. Então, em alguns momentos, eu vou me dirigir nesse sentido a você. E você vai mentalizar a pessoa ou a situação que você julga que necessite de perdão. Tá certo? Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Canto evocativo de Deus. Ó Deus Pai, que dais vida a todos os seres viventes, abençoai-me com o vosso Espírito. Eu vivo não pela minha própria força, mas pela vida de Deus Pai que permeia os céus e a terra. As minhas obras não sou eu quem as realiza, mas a força de Deus Pai que permeia os céus e a terra. Ó Deus que vos manifestastes através da Seichonoye, para indicar os caminhos dos céus e da terra, protegem. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Neste momento, deixo o mundo dos 5 sentidos e entro no mundo da imagem verdadeira. Visualizamos e contemplamos um mundo infinitamente vasto e esplendoroso. Aqui, onde estou, é o mundo da imagem verdadeira. Agora, cada um por si vai mentalizar a situação ou a pessoa que entenda que necessite de perdão. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te perdoei e você me perdoou. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu te amo e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu amo você e você me ama também. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço
e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e você somos um só perante Deus. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Obrigado, obrigado, obrigado. Eu e você somos um só perante Deus. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu lhe agradeço e você me agradece. Eu e você somos um só perante Deus. Obrigado, obrigado, obrigado. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Não existe mais nenhum rancor entre nós. Não existe mais nenhum rancor entre nós. Não existe mais nenhum rancor entre nós. Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. 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 Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Já não existe mais nenhum rancor entre nós. 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 Creio e oro sinceramente pela sua felicidade. Seja cada vez mais feliz. Obrigado, obrigado, obrigado. Canto da grande harmonia. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. A harmoniosa vida de Deus ilumina o universo e no mundo reina a paz. Muito obrigado. Podemos desfazer a posição de oração. Nossa, dá aquele alívio, aquela sensação de preenchimento, de harmonia, né? Nós podemos fazer esta oração tantas e quantas vezes nós acharmos necessário. Ela está no livreto Shinsokan, Oração da Reconciliação, e também como prática da meditação Shinsokan, está nas explicações detalhadas sobre a meditação Shinsokan, na minha edição, na página 170. Aliás, 168, Meditação Shinsokan da Reconciliação. Então, meus amigos, assim, nos reeducando por meio do perdão, nós nos liberamos para viver em verdade, na felicidade, como é a vontade de Deus. E é esse o nosso desejo, que você seja cada vez mais feliz, conhecendo e praticando os ensinamentos da Seicho no Ie. Muito obrigada por esta preciosa oportunidade. Sejam cada vez mais felizes, abençoados por Deus. Muito obrigada. Você, amigo da Seicho no Ie, já refletiu sobre o significado da palavra triunfar? Triunfar significa obter vitória, encher-se de alegria, livrar-se de dificuldades. Vencer. Como filhos de Deus, temos a capacidade para vencer todas as dificuldades e obter vitória em todos os aspectos da vida. Quer entender como? Então, a Seicho no Ie tem um convite especial para você. Seminário Geral de Treinamento Espiritual da Seicho no Ie de Oferenda de Trabalho,
Seminário do Triunfo Espiritual. Triunfe ampliando a consciência e o despertar da alma. 10 dias em busca do triunfo sobre todas as situações. 10 dias para encontrar em si mesmo todas as respostas. Para mais informações, acesse sni.org.br/seminários ou entre em contato pelo telefone 0 operadora 11 5014 2217 ou ainda pelo e-mail seminarios@sni.org.br. Permita-se conhecer o caminho que o fará triunfar pela jornada da vida. Muito obrigada.